Fala pessoal, beleza? Bom, na aula de hoje a gente vai falar agora um pouco sobre level design. E ó, seguinte, o level design ele é uma parte, né, uma disciplina que está englobada dentro do game design. Muitos lugares você vai ver dividido, né, level design como uma disciplina e game design como outra disciplina, mas todas essas disciplinas estão interligadas, né? Todas elas fazem parte do game design. Então, só esclarecendo isso, vamos falar um pouco de level design. E olha que bacana aqui. Tem uma parada que o Ícaro Fernandes falou num artigo dele, que é o seguinte, que o level design ele é a área que projeta, cria e organiza o cenário. E não necessariamente vai criar a arte dos assets. Então, o level designer ele não necessariamente vai ser um artista, né? Um modelador 3D, né? Uma pessoa que desenha, que faz sprites. Não, não necessariamente. O level designer ele vai projetar e criar essas áreas, né? Construir o mundo do jogo, as fases. Então, esse é o trabalho do level designer, é construir essa atmosfera, essa estrutura que o jogador vai explorar, seja 2D, seja 3D. Então, isso é muito importante a gente saber que o level designer não é a pessoa que vai fazer a arte do nível, né? Que vai, né, o environmental artist, né? O artista de ambiente. Não, ele vai projetar e criar essas fases, esse cenário, esse mundo que o jogador vai explorar. Então, algumas das funções aqui do level designer, para vocês verem, né? Que aqui foi uma definição mais geral do Ícaro. Mas, trabalhar como game designer, você tem como função a progressão das fases. Então, entender como que vão ser construídas essas fases e como elas vão progredir conforme o tempo passa, né? Então, cuidar dessa projeção e dessa progressão de cada uma das fases, para que elas façam sentido e sejam fáceis de serem exploradas. A gente tem a função de colocar obstáculos nessas fases, né? Obstáculos podem ser inimigos, podem ser espinhos, podem ser diversas coisas, dependendo do tipo de jogo. E o level designer ele tem que pensar em onde vão estar esses obstáculos e por quê, né? Então, obstáculos, marcos de paisagens. O que eu quero dizer com marcos? São paisagens que vão ajudar o jogador a se encontrar, ou que vão trazer algum contexto narrativo para o jogador, ou, enfim, que possam ter qualquer significado, mas o level designer ele vai pensar em como vai ser cada um desses marcos e por que eles vão estar nos lugares que eles estão dentro do mapa. Então, que interessante, né? A atmosfera da área que ele está projetando, né? Como que vai funcionar essa atmosfera? Se vai ser mais escuro, vai ser mais claro, vai ser colorido, vai ter muita luz, vai ter pouca luz, não vai ter nenhuma luz. Então, como vai ser essa construção de atmosfera? Pensar na imersão do jogador, então que momentos faz sentido ele ir para o subterrâneo, que momentos faz sentido ele voar, enfim, pensar em como vai ser essa experiência como um todo para que seja mais imersiva, pensar nas ondas de inimigos, né? Então, como que vai estar distribuído cada um dos inimigos dentro dessa fase, né? Por que eles vão estar distribuídos dessa forma? Onde vão estar distribuídos os colecionáveis e outras coisas dentro dessa fase. Então é pensar em todas essas coisas e distribuir elas e testar muitas vezes até chegar num resultado satisfatório. Esse é o trabalho do level designer. Para que o level designer faça o trabalho dele, geralmente ele divide o trabalho dele em partes, assim como todas as disciplinas de desenvolvimento de games. Então, uma das primeiras etapas do level design é criar o top-down do jogo. O que é o top-down do jogo? Bom, vocês já estão vendo a ilustração aí no slide. E o top-down é basicamente uma visão de cima do que o mapa ou os mapas do jogo vão ser, né? Então, uma dungeon dentro de um jogo, né? Como que vai funcionar? O level designer ele vai desenhar isso, pode ser à mão, pode ser num programa, pode ser num diagramazinho, enfim, ele pode fazer de diversas formas ali, mas geralmente ele vai desenhar ali no programa de preferência dele e vai explicar como vai ser cada área, qual o tamanho e o que vai ter dentro. Então esse top-down é o mais simplificado que eu mostrei aqui na primeira imagem. Na segunda imagem a gente tem uma versão desenhada e olha que bacana, a pessoa já colocou ali uma legenda explicando o que é cada coisa, escrevendo onde vão estar os lugares, onde vão estar as passagens, o que vai ter, por que vai ter. Então esse é um exemplo bacana de top-down aqui da fase 17 do jogo da pessoa. E um último exemplo aqui feito diretamente no computador, mais moderno. Também tem uma legenda ali em cima, né, do onde o jogador começa, né, o player start, o que é inimigo de nível 1, o que é inimigo de nível 2, o que é inimigo morto, onde tem coisa para se curar, onde tem lugares para se esconder e onde está o boss final. Então, que bacana, né? Com esse top-down a gente tem uma noção muito clara do como vai ser essa fase, né? Então isso traz de forma rápida ali para o level designer, ele consegue estruturar sem ter que gastar muito tempo, sem ter que pedir arte
para a galera de arte do jogo sem ter que programar nada. Ele já consegue estabelecer ali quais vão ser as áreas da fase e por quê, e documentar isso. Então, essa é a primeira etapa do level design, de você documentar, e eu sempre recomendo você que quer fazer um jogo, começa pelo top-down, assim, igual nesses exemplos, que vai ajudar muito a você entender. E caso você não goste de algo, é muito bom, porque você não gastou muito tempo, sabe? Então você pode refazer ou mudar o tamanho, a proporção no próprio top-down, para que isso faça sentido. Então, muito bacana essa ferramenta de criação. Depois que o top-down está feito, o level designer ele vai para o blockout. O blockout basicamente é o seguinte, a gente, como dentro do level design, para a gente não gastar tempo de arte, de programação, fazendo muitas coisas, sem saber ainda se o nível está divertido, está bom o suficiente, o pessoal de level design eles criam blockouts, que são esses blocos cinzas, que a própria Unity, Unreal, Godot tem ali disponível no software, e vai espalhando, simulando como se fossem as áreas, os prédios, a vegetação, o que quer que seja. E aí o jogador, o level designer, ele pode testar ali de forma mais rápida a proporção, as métricas do nível, né? O tempo que está durando a fase, se está funcionando, se não está. Então, uma vez que o top-down tá feito, eles passam o top-down ali para o blockout, né? Que é essa parte. Aqui eu estou mostrando blockouts em 3D, mas no 2D seria basicamente a mesma coisa. Em vez de desenhar uma grama super bonita, faria um quadrado cinza, entendeu? Então a mesma premissa. E aí uma vez que esse blockout é testado e a fase está divertida, está funcionando, e aí eles passam para a fase de desenvolvimento de desenvolvimento dos assets, né? Então passar para os artistas, para os programadores, para implementar essas artes. E aí, ao invés de você andar em quadrados cinza, você vai passar a andar nos props mesmo, né? Na parede, na grama, na árvore, enfim. Então, basicamente, o processo de level design, resumidamente, é a documentação, né? Entender quais são as ideias. Então, escrever, eu quero uma fase, um mundo que seja XYZ, o jogador vai ter que andar de tal forma, vai ter que fazer tal coisa. Uma vez documentado todas essas ideias, o level designer vai escrever o top-down, né? Desenhar o top-down, mostrando cada uma das fases ou o mundo como um todo ali, explicando onde vão ter inimigos, onde vão ter colecionáveis, onde vão ter segredos, onde vão ter chefões, etc. Onde vão ter passagens, né? Então, constrói esse top-down. Uma vez construído o top-down, o level designer faz o blockout para testar, para ver se as proporções estão legais, para fazer adaptações, né, disso. Aí com isso vem a iteração. A iteração, para quem não conhece, é esse processo de atualizar, mudar o mapa, né? Então o mapa não está divertido o suficiente, está muito lento, então vamos diminuir o tamanho. Não, está muito rápido, vamos aumentar. Então esse processo de mudanças, né, do que o jogo é o processo de iteração. Então, o level designer vai fazer muitas iterações de quantos inimigos vão ter espalhados, de qual vai ser o tamanho, de como vai ser os atalhos, etc. E depois dessa iteração ser feita e refeita muitas vezes, aí o jogo é lançado com a fase final ali, com as artes finais e tudo bonitinho. E, resumidamente, o level design é basicamente esse processo. E aí, conforme você vai testando, você vai descobrindo outras coisas no meio do caminho. Beleza, pessoal? É isso.